Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje nós vamos para a lição número 31, começando a análise no último livro da série de André Luiz, que é o livro E a Vida Continua. Como sempre nós fazemos, nós temos que explicar que nosso objetivo não é eliminar a leitura do livro, mas apenas facilitar, dar às pessoas algumas informações sobre o conteúdo do livro, dar às pessoas uma ideia do que o livro vai tratar, porque não é um romance, não é um livro, os livros da André Luiz são livros bastante técnicos, no sentido de que eles informam, esses livros todos, a vida na espiritualidade. André Luiz faz uma luta gigante para tentar mostrar a realidade do mundo físico e do mundo espiritual, as suas interconexões. Então, se você gostar da explanação que vai ser feita sobre o livro A Vida Continua, leia o livro. Ele é muito mais rico em detalhes, porque o nosso tempinho aqui é curto, é mesmo para a gente ter uma ideia do que é o livro. Então, ao longo dessa série de André Luiz, nós fomos mostrando todos os livros. E aí você vai escolher um determinado livro ou alguns livros para reler ou ler e absorver um pouco mais de conhecimento da nossa rica doutrina espírita. Qual é o objetivo do livro E a Vida Continua? Como o nome diz, o André Luiz vai tentar mostrar nesse livro, vai procurar, e com muito sucesso, mostrar que nós temos uma vida aqui na Terra e tudo que acontece aqui vai ter uma repercussão na outra vida, na vida espiritual, com relação às nossas atitudes, nossos comportamentos, né? Com relação aos resultados de tudo que nós vamos fazendo aqui. Então, esse livro envolve muito, nós vamos perceber a relação a dois, a relação marido e mulher, e as consequências agradáveis e aquelas que nós temos que trabalhar para melhorar. O livro é composto de 26 capítulos, 244 páginas. André Luiz é o autor e o nosso médium que psicografou esse livro é o nosso querido Chico. Nesse livro, quando ele é lançado em 1968, ele veio com uma introdução, um prefácio de Emmanuel, dando uma homenagem ao lançamento do livro A Gênese, que foi em 1868. Como o livro foi escrito em 1968, exatamente 100 anos, né? Então, uma homenagem ao centenário do livro A Gênese. O livro começa apresentando dois personagens importantes. A Evelina, que é uma pessoa católica que desencarna, e o Ernesto, que é uma pessoa espiritualista que também desencarna, e vão se encontrar lá na espiritualidade. A Evelina, numa conversação com o Ernesto, ela se mostra culpada pelo suicídio de um antigo namorado. Bom, eles vão trocando ideias naquele centro de repouso onde eles estão, eles vão conversando. Aí, logo em seguida, nos próximos capítulos, vai acontecer um drama. Evelina passa por uma cirurgia, seu marido, nesse momento ela começa a contar, não? O livro vai contando o que aconteceu com a Evelina antes do desencarne. Ela passa por uma cirurgia, o seu marido Caio assiste com todo carinho, mas ele tem um problema, ele tem uma amante, e mesmo tendo essa amante, ele tem todo um cuidado com a Evelina. Então, eu estou lendo aqui do lado alguns tópicos para que não deixe passar algum detalhe importante. Então ela vai contando essa situação para o Ernesto no momento que ela está naquela crise para o desencarne.
Aí é que começa. Nesse momento, todos esses personagens do livro ainda não acordaram. Para eles estão numa clínica de repouso, eles estão num hospital. Até esse momento, o André lhes fala, ela tem um problema, uma doença, o Caio, o marido, cuida dela, aí é o espírito, o André está falando, só que ele tem uma amante. Tá, mas onde eu quero chegar é que esses personagens todos não acordaram ainda que eles estão na vida espiritual, né? Então, ele fala aqui, importante lembrar que o plano espiritual pode ser chamado de outra vida, esfera do espírito, extrafísico, contudo apresentará aos que nele habitam impressões de acordo com seus recursos sensoriais. No mundo espiritual, o que nós vamos enxergar do mundo espiritual é aquilo que nós temos capacidade de enxergar. Então, há criaturas que desencarnam e não vão enxergar absolutamente nada, elas dormem. Ficam dormindo até uma próxima encarnação. Nesse dormir, ela vai vivenciando toda uma série de situações e sofrem em função das atitudes nada construtivas que tiveram na última encarnação. É nesse momento que você, eu, nós, qualquer um de nós, vamos relembrar e a consciência, né, vai doer em cima dos nossos atos. Em contrapartida, a percepção do mundo espiritual à nossa volta, ela não é plena para todos os espíritos encarnados. Como dissemos há uns minutos atrás, cada um tem a sua capacidade de percepção. Muito interessante. Nesses locais de tratamento existem aparelhos de todos os tipos, onde podem ser registrados pensamentos e tudo é devidamente analisado, até mesmo as orações, sem vivência nos ensinos de Jesus. Porque quando nós oramos, nós emitimos ondas, nós emitimos o nosso sentimento e a espiritualidade capta isso e vai nos ajudar na medida dos nossos merecimentos, na medida daquilo que a gente precisa. E mesmo como ele nem usou a palavra oração, ele usou a palavra reza. Eu, particularmente, não gosto muito da palavra reza, gosto da palavra oração ou prece, mas tudo bem. Até mesmo rezas sem vivência nos ensinos de Jesus são percebidos pelos espíritos superiores através de todos esses equipamentos. É natural, é lógico que existem esses equipamentos. Eu não lembro, acho que ninguém lembra como era o mundo, a vida no mundo espiritual, mas quando voltarmos nós vamos relembrar tudo. Mas é para se perceber que se no mundo físico, que é mais atrasado, nós temos uma infinidade de equipamentos, na espiritualidade nós vamos ter muito mais. Assim, Evelina rende-se à realidade e finalmente ela percebe que ela desencarnou. É um momento do livro bastante significativo em que a Evelina fala, puxa vida, eu desencarnei. Isso aqui é a outra vida. Eu fico imaginando como será para mim, para muitas pessoas, a hora que chegar do outro lado da vida, acordar, ver pessoas que desencarnaram, automaticamente você fala, bom, então eu estou no outro mundo. É muito interessante isso. São dadas a todos explicações sobre perda transitória da memória de vidas passadas. Não é porque você desencarnou, pronto, então agora você vai lembrar todas as vidas. Não, é mais ou menos igual aqui na vida física. Você lembra das vidas passadas? Não. Às vezes você tem a oportunidade de saber, através de um médium, através de uma situação, algum ponto de sua vida passada, mas não a vida completa. São raros os casos das pessoas que têm essa percepção da sua vida anterior. Mas e da anterior da anterior? Anterior da anterior da anterior? Essas situações nos são reveladas na medida de que isso vai ser importante. O mundo espiritual vai nos revelar desde que isso seja de importância vital para uma melhoria, para um entendimento, senão, por curiosidade, isso não vai acontecer. No templo, o templo onde eles estão chama Nova Revelação. Ocorre uma palestra assistida por Evelina e Ernesto, onde o palestrante afirma: aqui
todos os títulos, disfarces terrenos desaparecem no plano espiritual e cada espírito se apresenta como ele realmente é. Isso é o que choca muito, né? Como disse Jesus, haverá prantos e ranger de dentes. Porque se eu vivi uma vida plena, equilibrada, fazendo o melhor de mim, procurando ajudar o próximo, procurando me ajudar, espera um pouquinho. Não há do que eu me preocupar na espiritualidade. Mas se eu tenho uma vida cheia de segredos, uma vida cheia de atitudes antiéticas e tudo mais, evidentemente que na espiritualidade isso tudo fica muito claro, porque o meu perispírito vai transmitir isso. E aí acontece muito sofrimento. Mas Deus é Pai. E Ele vai dar a nós uma nova oportunidade. O ideal seria que nessa nova oportunidade a gente corrigisse. A gente corrige muita coisa, mas a gente acaba, sei lá, se desviando de outras. Mas no frigir dos ovos, nós vamos evoluindo. A cada encarnação, nós vamos fazendo a nossa evolução. Ocorre uma visita semanal às regiões infelizes para levar assistência aos espíritos ali estacionados. Ernesto e Evelina são convidados. Veja, pessoal, mesmo aqui na Terra, certos lugares que você está afim de ir lá para ajudar, você não pode. Você não pode ir, você sabe o que eu estou falando. Você vai ter que pedir autorização, você vai ter que ter todo um processo para você adentrar certos locais do mundo. No mundo espiritual não é diferente. Os espíritos de luz, eles até podem, eles entram onde eles bem entenderem, os mentores, aqueles espíritos evoluídos, eles entram onde eles quiserem, mas eles não o fazem com respeito àquelas criaturas sofredoras. Agora, nós, pobres mortais, ao desencarnar, nós nem temos condições de adentrar lá, que nós poderíamos nos abalar e acabar ficando por lá, totalmente desequilibrado. Isso André Luiz mostra, talvez vocês devem, não sei se lembram, eu não lembro qual foi o livro, em que acontece isso com o André Luiz. Ele adentra um local e os mentores percebem que o André Luiz começou a se envolver com aquele clima pesado. E imediatamente os mentores tiram ele de lá porque ele não ia suportar aquilo. Quer dizer, não é aquela brincadeirinha do céu colorido, de nuvenzinhas, os anjinhos tocando harpa. É muito infantil essa colocação. A espiritualidade é um mundo físico melhorado, muito mais profundo, muito mais aberto, todo de uma série de informações que vão fazer com que a gente fique mais consciente das coisas. O mundo da consciência, vamos dizer assim, a espiritualidade. Pois é. Nessa primeira parte, nós estamos percebendo que o nosso querido Ernesto e Evelina desencarnam, não sabem que desencarnou, logo eles percebem e começam a vivenciar a situação. Nesse livro, o André Luiz não faz parte do texto, ele não está convivendo, ele está reportando algo que ele viu, que ele soube ou coisa assim. E aí nós vamos ver, então, todo um conflito entre os que estão desencarnados com os que estão encarnados, como a Evelina, que na cabeça dela ela era responsável pelo suicídio de um namorado. Nosso próximo encontro, nós vamos ver a segunda e última parte desse livro. Muito interessante, é um livro bem interessante mesmo para que seja lido por todos nós e as reflexões que nós podemos conseguir frente à análise que André Luiz faz dessa situação. Assim sendo, eu agradeço a todos que estão assistindo aos nosso, não vou dizer curso, mas nossos encontros do estudo das obras de André Luiz, e fiquemos todos na paz do Divino Mestre até o nosso próximo programa. Tchau, pessoal.